Estou aqui mais uma vez para conversar com vocês. Uma boa, porém, dentro da palavra. Meus amigos, estou aqui trazendo assunto para vocês, um assunto muito polêmico, melindroso e bastante interessante para que saibamos e compreendamos este assunto que é de suma importância para todos aqueles que estudam a palavra do Eterno. Prezados telespectadores de todo o Brasil, vocês que me ouvem, vocês que falam principalmente para professores, pessoas que estão anunciando que a palavra Elohim, ela simplesmente na classificação da gramática hebraica, se refere puro e simplesmente a um substantivo masculino singular. Não é um nome próprio, não é um criador. Vocês erram, porque vocês estão simplesmente trabalhando com a parte acadêmica. Vocês não estão levando em consideração a parte espiritual. E outra coisa, vocês estão incorrendo um erro muito grande, porque vocês estão desmerecendo ao Eterno. Vocês não estão tendo a honra, atribuindo a honra a que vode somente a Ele, ao Eterno. Estão incorrendo neste erro e dizendo que a palavra Elohim, que significa criador, né? que vem do verbo hebraico barar, que significa criar do nada, né? Então a palavra Elohim significa criador. Esta palavra ela se origina também do hebraico da palavra barar, que significa criar do nada. Então Elohim, ele tem a capacidade, aliás, de criar do nada. Antes que existisse o nada, nosso querido Elohim, o nosso Criador de todos os universos, ele já existia. O Eterno, o Elohim, ele preexiste o nada. Ele criou, ele cria e criará. Ele não depende do tempo. O tempo não existe para ele. Ele que criou o tempo. Então, por que, amados, eu vou tratá-los desta maneira? Pelo amor à palavra. Só que vocês não estão tendo amor ao Eterno. Vocês estão se esquecendo da parte espiritual. Estão dando mais valor aqui, a parte material. Vocês estão, como diz o ditado, tirando o chapéu para os escritores, aqui, de gramática como essa daqui, P. de Kelly, olha aqui, P. de Kelly, hebraico bíblico, uma gramática introdutória. Ele mesmo afirma, o próprio P. de Kelly, ele diz que quando um substantivo não vem, por exemplo, com o artigo definido, ele é um artigo indefinido. O artigo definido não existe no hebraico. Não existe. Se o artigo definido não estiver, ele é indefinido. Porém, quando ele trata do ensinamento dos substantivos no estado construto e estado absoluto, isso aí vocês irão ver quem estuda hebraico, ele fala o seguinte, por exemplo, vou dizer aqui uma frase aqui, Davá Elohim. Davá Elohim. Veja bem. Se o substantivo posterior for um substantivo próprio, que seja nome de lugares, nome de pessoas, nome de estado, nome de acidentes geográficos, nomes de países, nome de planetas, esses nomes se escrevem com letras maiúsculas. Todos nós sabemos disso, certo? A palavra, ou seja, a palavra no hebraico é davar. Se fosse como vocês dizem, professores,
que a palavra Elohim seria simplesmente um substantivo masculino singular, então como ficaria o próprio Pedichelli, que deverá ser no mínimo um PhD, quando ele coloca a frase, por exemplo, Devá Elohim. Então, se fosse como vocês dizem, este Elohim aí seria o que? Na tradução, quando fosse traduzir para o português, ou seja, transliterar, como é que se escreveria na tradução? Uma palavra de Elohim, uma palavra. E aí, como é que ele fala? Ele coloca por conta de um substantivo, depois disso aí, Elohim, ser um substantivo que próprio, nome próprio e não comum, como vocês falam. Um substantivo comum, masculino, singular. Você diz que é um substantivo comum, masculino, singular. E aí, como vocês estão tratando este Criador? Desta maneira? Não, absolutamente. O próprio Pedichelli, quando coloca a frase Devá Elohim, ele coloca na tradução a palavra de Elohim. Por que ele colocou o artigo aí, o artigo definido, quando deveria ser indefinido, se o substantivo não fosse próprio? Porque é ele quem diz. Ele coloca na tradução a palavra de Elohim, porque este Elohim não é simplesmente um substantivo singular, masculino, comum, masculino e singular, como vocês dizem. Nesse caso aqui, eu poderia chamar esse lápis, então, esse aqui sim, é um substantivo comum, masculino e singular, lápis. Isso aqui, lápis. Agora eu pergunto para vocês, este lápis, ele pode criar? Este lápis, ele pensa? Esse lápis, ele desfalece? Esse lápis, ele se cansa? Esse lápis é criador? Não, de forma qualidade. Posso pegar outra palavra, por exemplo, um pires, também, pires, ou seja, um chapéu, boné, chapéu, uma palavra também masculina, um substantivo comum, masculino singular. Por exemplo, agora no reino do animal, o cavalo, quer dizer, o cavalo ele pensa, primeiro que os animais não têm o raciocínio de pensar, agem por instinto. Então ele é criador, ele pensa, cansar, claro que ele se cansa, mas ele pode ser criador, um cavalo? Não. E agora eu vou mostrar para vocês, meus amados, que aqui em Yeshayahu, no capítulo, por exemplo, 40, no capítulo 40 de Yeshayahu, o que é que o profeta, o Navi Yeshayahu, vai dizer aqui no capítulo 40, versículo 28, diz o seguinte: não sabeis vocês, ou seja, vocês não sabem, vou traduzindo, vocês não sabem, vocês não ouvem, não ouvis vós, que o perpétuo Elohim, vírgula, e o de Rebabirê, olha aqui, que é esse aqui, numa análise sintática? O Elohim e o de Rebabirê. Esse Elohim é o próprio Eterno, diz assim, o Criador dos confins da terra, não desfaleceu e nem se cansou. Não há busca do seu binar. Vocês viram aqui então? Vocês viram aqui que ele é criador? Então o Elohim, ele é criador, ele não desfalece, ele não se cansa, ele cria, ele se condói de nós, ele nos ama. Todos esses verbos aí, amar, se cansar, não desfalece, ele não se volta a sua palavra atrás. Todos são epitetos, atributos, adjetivos de um ser. E de um ser o quê? Criador. Então, vocês, professores, estou falando para vocês que estão aí anunciando mentira. Vocês que estão anunciando mentira, não estão tendo considerações pelo Eterno. Analisem bem enquanto é tempo. Deixem de tirar o chapéu
para os gramáticos que fazem isso, alguns que fazem e dizem e classificam a palavra Elohim como simplesmente um substantivo comum masculino singular. Então foi como eu dei dizer para vocês quantas coisas eu vou enumerar como substantivo comum masculino singular. Tudo que está ao meu redor são substantivos masculinos, comum, masculino singular. E aí? E como é que fica a regra de Pediquele aqui? Quando ele coloca a palavra Devá Elohim, o artigo definido é colocado para dizer que esse substantivo aí, no caso aqui como Devá Elohim, a palavra de Elohim, se o substantivo fosse comum, seria o que? Uma palavra, e aqui não está uma palavra, lá em cima, a palavra. Esse artigo aqui é definido masculino singular, está se antepondo ao substantivo que vem na frente, de um substantivo masculino, próprio masculino singular e não comum. E sim, e se trata de um criador, como vocês viram aqui. Eu vou repetir para vocês, certo? Não sabeis vocês, olha, vocês não vis, vós, que o perpétuo Elohim, o Yud Rei Vav Rei, o tetragrama, olha aqui. Então ele é o próprio eterno, o criador dos confins da terra, criador, não se desfaleceu. E quem é que desfalece, meus amados? É um ser, não é um lápis desfalecer, um lápis é criador, um lápis pensa, um lápis se cansa, um lápis descansa. Não. Quer dizer, somente quem é criador, é o eterno quem é criador. E aqui diz bem claro, o criador dos confins da terra não desfaleceu, nem se cansou, não há busca do seu binar. Ora, um lápis tem entendimento? Binar no hebraico é entendimento. Um lápis, ou seja, um urubu, um galo, tudo que seja masculino é substantivo, por exemplo, comum, masculino singular. Eles têm entendimento? Amados, pensem enquanto é tempo. Isso é para vocês que estão fazendo isso, dizendo e enganando as pessoas que não estudam, que a palavra Elohim é simplesmente um substantivo comum, masculino singular. Não, ele é criador, porque inclusive a palavra Elohim significa criador e se origina da palavra barar, do verbo barar, que significa criar do nada. Então por hoje, por enquanto é só. Até o breve vídeo para vocês. Um abraço e até outro momento que vocês possam pensar, que vocês possam refletir e deixar de estar enganando as pessoas que não estudam. Bom trabalho, boas pesquisas e fique com o Eterno. Que o Eterno Elohim possa vos abençoar. O Eterno Elohim possa vos dar entendimento, binar, Rockman, sabedoria e tê-la rede de todos nós. Ou seja, misericórdia, bondade, Hesed, que é o que? Favor imerecido. Lerritraote até outro momento. Tchau, tchau.